E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai fundo numa das tretas teológicas mais antigas e, sinceramente, mais fascinantes do cristianismo. Aquela famosa, né? Famosíssima. A briga de gigantes entre o livre-arbítrio do ser humano e a soberania de Deus na salvação. O material que a gente tem em mãos são alguns trechos do livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. E para começar, tem uma imagem que a fonte traz que, olha, já diz tudo. Mazinho Rodrigues, um instrumento escolhido, Atos 9:15. Essa ideia de instrumento escolhido já joga a gente no meio do debate, né? Totalmente, já coloca a gente bem no centro da discussão sobre eleição, predestinação. E a nossa missão aqui é, investigar a tese central do autor. Que é bem ousada, por sinal. Muito. A ideia de que as raízes do que ele chama de calvinismo extremado, sabe? Aquela visão de que Deus escolhe ativamente quem vai ser salvo. E, por consequência, quem não vai. Exato. A tese é que isso não vem da tradição original da igreja. Na verdade, viria de uma virada de chave no pensamento de um único cara, Agostinho de Hipona. E é impossível exagerar o tamanho de Agostinho. Ele não é só um teólogo, ele é um dos arquitetos do pensamento ocidental. A influência dele está em tudo, da filosofia até, psicologia moderna. Pois é. Por isso que a pergunta que a fonte levanta é tão provocadora. Será que a visão dele sobre graça e liberdade foi sempre a mesma? Tipo uma linha reta? Ou se ele deu um cavalo de pau no meio do caminho. Exatamente, porque se ele mudou de ideia de forma tão radical, as consequências disso, elas ecoam até hoje. É uma tese e tanto. Certo, então vamos por partes aqui para a gente desempapatar essa ideia. A primeira afirmação forte do livro é que, por quase 1.500 anos, a igreja cristã cantava mais ou menos a mesma música nesse assunto. Uhum. Desde os primeiros pensadores, tipo Ireneu, lá no século II, até gigantes medievais como Anselmo e Tomás de Aquino, a defesa do livre-arbítrio era a norma. A ideia geral era essa, sim. Deus oferece a salvação, mas a pessoa precisa aceitar. Ninguém era, digamos, arrastado para o céu contra a própria vontade. E o mais curioso é que, segundo Geisler, o jovem Agostinho era um dos vocalistas desse coro. Sim, mas é importante nuançar. Ele era um continuador dessa tradição, sem dúvida, mas talvez já com um estilo próprio. Nos primeiros escritos dele, a gente já percebe assim uma intensidade na forma como ele fala da graça de Deus, uma dependência dela que talvez já o diferenciasse um pouco. Entendi. O Geisler coloca ele firmemente dentro da tradição do livre-arbítrio, mas outros estudiosos veem sementes da visão posterior dele desde o início. De qualquer forma, no começo da carreira, a posição dele era clara. A decisão final cabia à pessoa. E as citações que a fonte traz do jovem Agostinho são, assim, de uma clareza impressionante. São muito diretas. Numa obra chamada O Espírito e a Letra, ele diz que o livre-arbítrio é um poder tão neutro que pode inclinar-se para a fé ou voltar para a descrença. É como uma balança mesmo. Exato, uma balança. Em outra parte, ele afirma sem rodeios: Deus deseja que todos sejam salvos. Mas a que mais me pegou foi uma sobre responsabilidade, do livro Duas Almas. Ele fala: se alguém fez alguma coisa má de modo inconsciente ou incapaz de resistir, não pode de forma alguma ser condenado com justiça. A lógica é cristalina, né? Totalmente. Se não há poder de escolha, não pode haver culpa real. O que é fascinante nessas citações é a visão de mundo que elas revelam. A relação entre Deus e a humanidade, para o jovem Agostinho, era uma espécie de parceria. Parceria, boa palavra. Deus inicia, ele chama, ele oferece a graça que capacita, mas a alma humana precisa dizer sim. A vontade não é uma espectadora passiva, sabe? Entendi. Geisler resume isso com uma frase do próprio Agostinho, que é a chave de tudo: conceder ou consentir, as convocações de Deus ou recusá-las, a função de nossa vontade. Ou seja, a causa do pecado está na nossa vontade, que se desvia, e o ato de crer, embora precise do empurrão divino, requer o nosso consentimento voluntário. A bola, no fim das contas, está no nosso campo. Isso nos leva a uma pergunta:
inevitável, então. Se o jovem Agostinho e, bom, praticamente toda a tradição antes dele pensavam assim de forma tão clara, o que poderia ser tão poderoso para fazê-lo virar 180 graus? O que aconteceu no mundo dele que o levou a uma mudança tão dramática? Então, a fonte aponta para duas crises gigantescas que abalaram as estruturas dele. A primeira foi a briga com um monge chamado Pelágio. A controvérsia pelagiana foi um terremoto teológico, um verdadeiro terremoto. Pelágio defendia uma visão muito, mas muito otimista da natureza humana. Para ele, o ser humano nascia com um livre-arbítrio tão potente que podia, por si só, escolher fazer o bem e obedecer a Deus. Quase sem precisar da ajuda da graça, então. Perigoso. A fonte de Geisler sugere que, na ânsia de combater esse exagero sobre o poder humano... Ele foi para o extremo oposto. Exatamente. Ele acabou criando um exagero sobre a soberania da graça divina a ponto de, anular a liberdade humana na escolha da salvação. E a segunda crise foi um conflito mais político, com os donatistas. Espera um pouco. A fonte está realmente traçando uma linha direta entre uma disputa política da igreja lá no norte da África e uma mudança tão fundamental na teologia da salvação? Parece um salto enorme, né? Parece. Parece, mas a lógica que a fonte apresenta é poderosa. É preciso imaginar o cenário. O donatismo era um racha profundo na igreja da região de Agostinho. Eram cristãos super rigorosos que se separaram do corpo principal. Certo. E Agostinho, como bispo, estava desesperado para manter a unidade. A certa altura, ele passou a defender que o Império Romano usasse a força para obrigar os donatitas a voltarem. Usar a força? Sim. A justificativa era compele intrionsore, ou forçai-os a entrar, uma interpretação de uma parábola de Jesus. E a fonte sugere que, ao justificar o uso do poder do Estado para forçar a unidade na Terra, ele criou um modelo mental. Ah, entendi. Se é legítimo, e até um ato de amor, forçar a unidade da Igreja aqui, talvez seja assim que Deus opere na salvação. Um ato de força amorosa, para o bem da pessoa eleita, quebrando a resistência dela para salvá-la. Uau! Então uma estratégia pastoral e política acabou se tornando um modelo para a ação do próprio Deus? Isso é intenso. E é aí que a coisa muda de figura. É a grande virada. Exatamente. Por volta de 417 d.C., segundo a fonte, o pensamento dele endurece. A mudança é nítida. Na questão da expiação, ele passa de uma visão de que Cristo morreu por todos para uma visão de que a morte de Cristo foi eficaz apenas para os eleitos. Só para os escolhidos. Isso. Na graça, ele sai de uma oferta que pode ser resistida para uma força que se impõe sobre a vontade, quer a pessoa queira, quer não. Uma graça irresistível. E o mais drástico, na própria vontade humana, ele deixa de vê-la como livre para escolher o bem espiritual e passa a dizer que essa liberdade foi perdida na queda de Adão. A vontade ainda existe, mas está, acorrentada ao pecado, incapaz de se mover em direção a Deus por si mesma. E as citações do Agostinho mais velho que o texto traz são um choque quando a gente compara com as primeiras. É outro gostinho. Ele reinterpreta a conversão do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco. Ele descreve Cristo como primeiro forçando e depois ensinando. Forçando. Nossa. Aquela frase bonita, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, agora é distorcida para significar todos os tipos de homens, ricos, pobres, etc., ou então todos aqueles que ele predestinou. Ele muda o sentido da frase. Completamente. Mas a frase que resume a virada para mim é esta. Ele opera sem nós, a fim de podermos querer. Mas quando queremos, ele coopera conosco. A lógica se inverteu. Totalmente. Antes, a nossa vontade respondia ao convite de Deus. Agora, a ação de Deus tem que vir primeiro para, literalmente, criar em nós a vontade de responder. Essa inversão é o centro de tudo. A vontade humana deixa de ser uma parceira no processo para se tornar o objeto da operação divina. Isso. Deus não mais convida a vontade. Ele a reconstrói, a redireciona. É uma mudança de paradigma que, segundo Geisler, vai se tornar a semente de uma corrente teológica inteiramente nova. Que mais tarde seria associada ao calvinismo. Exato. Certo, então essa mudança de um único pensador, mesmo um gigante como Agostinho, acabou gerando um debate de séculos. Como
O texto conecta essa virada de Agostinho diretamente ao que chama de o dilema penoso do calvinismo extremado. Ele apresenta isso como um quebra-cabeça lógico com 3 peças que simplesmente não se encaixam. Vamos montar esse quebra-cabeça. Vamos lá. A primeira peça é a premissa de que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer o que quiser, inclusive salvar quem ele quiser. Ok, peça número 1. A segunda peça é que, segundo essa teologia do Agostinho tardio, Deus deseja salvar apenas algumas pessoas, os eleitos, que ele escolheu antes da fundação do mundo. Peça número 2. E a terceira peça é a crença tradicional de que Deus é totalmente amoroso, que ele ama todas as suas criaturas. Certo. E a conclusão do autor é que é impossível segurar as 3 peças ao mesmo tempo. Elas não se encaixam. Se as 2 primeiras são verdadeiras, que Deus tem o poder de salvar todo mundo, mas escolhe salvar só alguns, então a terceira peça, a de que Deus é totalmente amoroso, tem que ser falsa. Porque, pela lógica da fonte, um ser todo amoroso que tivesse o poder de salvar a todos, o faria. E se ele não faz? Ou ele mantém o poder, ou ele não é todo amoroso para com todos. É uma conclusão brutal. É um dilema que força uma escolha sobre o caráter de Deus, e é por isso que é tão penoso. A fonte argumenta que essa teologia sacrifica o amor universal de Deus no altar de sua soberania absoluta. O exemplo do médico ajuda a entender, né? Ajuda muito. Pensa no médico numa UTI lotada e ele tem a cura milagrosa para a doença de todos os pacientes. Ele tem o poder de curar todos e ele afirma publicamente que ama todos eles. Ok. Mas aí ele entra na sala e escolhe curar apenas os pacientes nas camas 1, 5 e 8, deixando todos os outros morrerem, mesmo podendo salvá-los. Que pesado. A lógica de Geisler é: você não pode honestamente chamar esse médico de todo amoroso em relação a todos os pacientes. Ou ele não tinha o poder de curar todos, ou ele não amava todos. Esse é o dilema que a fonte diz que a teologia do Agostinho tardio nos deixa. Mas o texto menciona que existe uma tentativa de resolver isso. Cita a visão de R.C. Sproul, um teólogo calvinista influente. Ele tenta harmonizar as diferentes fases de Agostinho. Como ele faz isso? Ficação. Eles dizem que a visão de Agostinho não mudou tanto assim, mas apenas se aprofundou. A tentativa de harmonização muitas vezes passa por uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Eles diriam que, na queda, a humanidade perdeu sua liberdade moral, ou seja, sua inclinação e capacidade de amar a Deus, mas não perdeu o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas de acordo com seus desejos. Ah, entendi. O problema é que os desejos estão errados. Exatamente. Nossos desejos são corruptos. Então, quando Deus age com sua graça irresistível, ele não está violando nossa vontade, ele está libertando nossa vontade, mudando nossos desejos para que a gente queira escolhê-lo. Parece uma saída engenhosa. Mas o Geisler não compra essa ideia, certo? Não, de jeito nenhum. Geisler critica essa solução, dizendo que ela apenas, chuta o problema para debaixo do tapete. Por quê? Porque, mesmo nessa visão, Deus ainda seria o autor soberano do desejo de amar. E se ele tem o poder de conceder esse desejo a todos, mas escolhe dar apenas a alguns, o dilema sobre o seu caráter permanece intacto. A pergunta volta. A pergunta volta, porque um Deus todo amoroso não concederia esse desejo libertador a todas as pessoas que ele diz amar. Para o Geisler, a solução do Sproul não resolve o dilema penoso. A única saída, segundo ele, seria afirmar que Deus se autolimita. Como assim? Que nem mesmo um Deus todo-poderoso pode fazer o que é logicamente impossível, como, por exemplo, forçar uma criatura genuinamente livre a amá-lo contra sua própria vontade. Porque um amor forçado não é amor, e uma liberdade coagida não é liberdade. Então, no fim das contas, o que a gente traçou aqui foi a genealogia de uma ideia. E, segundo a fonte que a gente analisou, a origem dessa doutrina tão influente não está numa tradição unânime e milenar da Igreja. Pelo contrário. Pelo contrário, estaria na evolução intelectual, quase na crise existencial, de um único pensador genial respondendo aos incêndios de sua própria época. Mostra como ideias teológicas que parecem abstratas e eternas têm, na verdade, histórias muito humanas por trás. Sem dúvida. O ponto central de Geisler é que a visão do Agostinho mais velho foi a exceção, não a regra, durante a maior parte da história cristã. É uma síntese perfeita.
E fica claro que este não é um debate empoeirado sobre textos antigos. De jeito nenhum. Que toca em perguntas que nos definem. O que é justiça? O que é amor? O que é liberdade? Tanto no plano divino quanto no nosso. A mudança no pensamento de Agostinho, conforme apresentada aqui, não foi só um ajuste teológico. Foi uma mudança tectônica na forma de entender a relação entre o Criador e a criatura. Uma mudança que ecoa até hoje. Exatamente. Uma mudança cujo eco ressoa nas mais diferentes igrejas, filosofias e até na forma como a gente pensa sobre responsabilidade e escolha. E isso tudo deixa a gente com um pensamento para levar para casa. A fonte foca muito em como a visão de Agostinho sobre a vontade humana mudou. Mas vale a pena inverter a pergunta. Será que essa mudança não revela também uma alteração na compreensão da própria vontade divina? Boa pergunta. Se a vontade de Deus passa a ser vista como algo que pode coagir, que pode se impor de forma irresistível, o que isso nos diz sobre a natureza do amor divino? O amor seria uma força que domina o seu objeto? Ou seria um convite que, para ser verdadeiro, precisa correr o risco da recusa e esperar por um consentimento genuinamente livre?